Bom dia, irmã Laís, shalom, Deus abençoe, bem-vinda à Escola da Graça, tempo de maturidade. Vamos compartilhando aí. Vamos compartilhando aí para os irmãos da igreja mesmo, que às vezes eles estão ainda não. Bom dia, irmão Robson, shalom. Shalom, Jesus abençoe. Vamos compartilhando aí com os irmãos da nossa comunidade, sempre, em nome de Jesus Cristo. Relembrando que hoje nós temos, hoje à noite lá em Salvador, nós teremos a ceia do Senhor, e aqui em Monte Gordo nós teremos o culto da família, como lá também o da família, mas junto com a ceia, óbvio. E vai ser algo muito especial para nossas vidas. E aí vai compartilhando aí, quanto daqui a pouco a gente vai começar a Escola da Graça. E Deus vai nos abençoar nesse dia de hoje. A gente vai estar lendo um texto da Bíblia, meditando um pouco, compartilhando da palavra de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. A minha esposa também entrou aí. Bom dia, amor. Shalom. Jesus abençoe. Esteja compartilhando aí com as pessoas para que a gente possa, o pessoal possa estar junto. Nós estaremos meditando um pouco na palavra, e Deus vai nos abençoar nesta manhã grandiosamente, poderosamente, tá bom? Vamos compartilhar, irmãos, para que a gente possa dar início à Escola da Graça, tempo de maturidade. Maturidade é algo fundamental que a gente não constrói de uma hora para outra, nem de um dia para outra, mas a gente leva tempo, né? Para que a gente possa construir cada passo que a gente dá, cada diversidade que a gente passa na vida, a gente vai construindo a maturidade. A maturidade não é algo adquirida da hora para outra, né? Mas é um processo. E esse processo, e muitas vezes ele é doloroso, ele é difícil, mas a gente entende que é necessário. Deus, ele fala com a gente que tem uma promessa nas nossas vidas, que tem algo de muito especial nas nossas vidas, porém, ele não nos diz na rota ou na trajetória da nossa vida como que a gente vai passar, o que vai acontecer com a gente. Mas entenda, meu irmão, shalom, bom dia. Irmão, Mota 12, né? Mota 12. É lá de Nazaré das Farinhas, é isso? Eu estou enganado? Eu estou certo? Me diga aí. Irmã Ana, bom dia, shalom. Deus abençoe. Bem-vindo a vocês na Escola da Graça, tempo de maturidade. Vamos falando hoje um pouco sobre alguns assuntos que são importantes, relacionado à família, relacionado a coisas que são importantes nós aprendermos e saber por que Deus, ele fala, né? Que ele tem para falar, porque sempre quando ele fala, ele tem um propósito naquilo que ele coloca no nosso coração para a gente falar, para a gente abençoar assim
os filhos, né? Então, vamos lá, porque Deus ele é maravilhoso. Mas eu queria te pedir aí, dá uma compartilhada aí, enquanto você a gente ainda não começou a aula, dá uma compartilhada para que as pessoas elas possam estarem sendo abençoadas através da sua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar graça, sabedoria, para que você possa saber lidar com o seu dia a dia e Deus vai derramar sobre a sua vida. A irmã Zana aí, bom dia, shalom. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar início à Escola da Graça, tempo de maturidade. Eu vou convidar você. Oi, irmão, aí você pode escrever aí, para mim aí, Tito capítulo 1. Mas a gente vai começar, vamos ler primeiro o Tito capítulo 2. Depois a gente vai ler uma parte do 1. E aí vocês vão entender porque depois nós vamos para o capítulo 1. Bom dia, Lu, shalom, Jesus abençoe. Shalom, irmã Zana. Vamos ler o capítulo 2, uma parte sendo o capítulo 2. Mas antes de nós abrirmos o capítulo, deixa eu escrever aqui. Não sei se tem como Laís escrever aí. Tem, Laís, como você escrever? O livro que a gente vai ler é Tito, capítulo 2. Quem pode escrever para mim, por favor? A irmã Eli, se puder também, ou quem puder. Tito, capítulo 1, isso, legal, a irmã Zana escreveu aí, Tito, capítulo 2. Vamos ler e depois a gente vai orar. A partir do verso 1. Tito, capítulo 2, a partir do verso 1. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sódios na fé, no amor e na perseverança. Amém? Então vamos orar a Deus e vamos agradecer ao Pai. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela esta manhã. Obrigado pela essa presença do Teu Espírito Santo. Como é bom pela manhã poder falar com o Pai, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Que é bom saber que abrimos os nossos olhos e o nosso corpo está em perfeito estado para exaltar, para glorificar, para fazer aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E nesse momento eu quero te agradecer por esse tempo, por esse dia, por esta hora, por esse momento, por essa Escola da Graça. Quero agradecer pela vida de todos que estão conectados e aqueles que, quando eu estou orando, estão se conectando através da Escola da Graça, tempo de maturidade. Que nessa manhã o Senhor nos dê instrução através das Escrituras, através dos princípios do Teu reino. A Tua palavra, ela sustenta-nos, ela nos adverte, ela nos amostra a trilha que devemos percorrer a chegar ao lugar da promessa, do destino, o lugar ao qual Deus traçou para nossas vidas. E esta manhã seja uma manhã a qual possamos, ó Deus, refletir em tudo quanto nós vamos ouvir através da Tua palavra. Eu te peço, nesta manhã, que nada venha intervir, que nada venha impedir aquilo que o Teu Espírito, nesta manhã, quer realizar e quer fazer. Eu repreendo tudo aquilo que porventura queira nos roubar, queira tirar nossa atenção, mas que estejamos de fato conectados. Que venhamos, ó Deus, sentir como nós estamos sentindo a presença do Teu doce Espírito em nossas vidas. Pai, que a glória que está aqui no quarto, na minha casa, e que está na casa ou no quarto, na sala, no seu ambiente, qual os Teus filhos estão nas suas casas, ou se estão em casa ou se não estão, mas eu te peço que esse ambiente,
a qual eles estão, sejam um ambiente que tenha a presença do teu Espírito. No lugar em que tem um filho teu, uma filha tua, a atmosfera, o ambiente, o lugar, ele muda, ele é transformado, ele é mudado, porque o que está em mim, o que influi em mim, neles, em cada um de nós, é através da pessoa do teu Espírito Santo. E promove no lugar paz, e promove no lugar, ó Deus, harmonia, e promove no lugar cura, libertação, avivamento, e tudo quanto Deus tem no seu DNA, produz em cada um de nós, e assim exalamos no lugar em que nós estivermos. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse tempo. Fala conosco, nos ensina, que assim os teus filhos possam fazer perguntas, tirar suas dúvidas, e o teu nome ser glorificado. Nós oramos a ti e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, a gente leu aqui agora, no livro de Tito, nós lemos o versículo 1. O versículo 1 diz assim: Tu, porém, pega a tua Bíblia, acompanha com a tua Bíblia, por favor. Se você tiver até no celular, pode acompanhar tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas vamos acompanhar esse primeiro versículo. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Então, aqui no primeiro versículo do capítulo 2, Timóteo ele faz, no final, tem uma exclamação. Né? Ele diz assim, ó, você não pode pregar outra coisa para instruir, para orientar, e pregar o que está em harmonia com a sã doutrina. Ou seja, o que está em harmonia com o princípio da palavra, com os princípios do reino, que está aqui da Bíblia. Então, Timóteo está falando à igreja, dando orientação, né? O texto diz assim, orientação a Tito e à igreja. Orientação a Tito e à igreja. Então, aqui, Tito está sendo orientado, né? E falado a respeito de que deve haver uma harmonia entre pregar em harmonia com a sã doutrina. Ou seja, não devemos, na hora que estivermos ensinando a palavra, não podemos de maneira alguma ensinar aquilo que não é da sã doutrina. Aquilo que não está conectado com a sã doutrina. Se pregue, que pregue em harmonia com a sã doutrina, com os ensinamentos da palavra. No versículo 2 é assim, encoraja, verso 2, encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sódios na fé, no amor e na perseverança. Então aqui pelo menos eu vou pegar aqui minha caneta, eu vou marcar, se você tiver com a Bíblia marque também. Ele fala aqui a respeito das pessoas mais velhas. Que essas pessoas mais velhas, elas têm que ser pessoas equilibradas, ela precisa ser pessoas respeitáveis, ela precisa ser sensata, ela precisa ser sódias na fé, no amor e na perseverança. Então, essas características ou esses pontos que deve ter na vida de alguém que é mais velho, mais maduro, é importantíssimo. É importante para que possa, através dessas características, nós podermos adquirir esses pontos de equilíbrio, que é importante, né? Que ele encoraja aos mais velhos, que sejam dessa maneira, que eles sejam equilibrados, que eles sejam assim. Então, isso tudo é porque dentro de todas essas características tem um propósito. Nada acontece na nossa vida sem um propósito. Então, tudo isso tem um propósito, e lá na frente a gente vai ver porque tem um propósito. Mas eu queria falar um pouco de Tito, no verso 4. Vamos lá no verso 4, que Paulo fala a Tito. Diz assim, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que Tito é filho da fé do apóstolo Paulo.
diz assim: Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então aqui Paulo está falando com Timóteo a respeito a respeito de Tito. Quem é Tito, filho da fé? Foi alguém que ele ganhou e alguém que ele discipulou e está discipulando. Então, a gente percebe que aqui a gente vê um ponto que eu acho muito importante quando você ganha uma pessoa em Cristo, na célula, ou você ganhou de outra forma, ou seja, você falando com essa pessoa pelo WhatsApp, ele quis ir para a igreja, ele se encontrou com Jesus, entregou a vida a Jesus Cristo, e agora você tem essa responsabilidade, esse chamado, não só de alcançá-lo, mas também de discipular. A Bíblia diz que ide por todo mundo e fazei discípulo em todas as nações, ensinando, né, todas as coisas e batizando. Ou seja, quando você ganha alguém, você também está também tendo essa responsabilidade não só de ganhar, mas também de consolidar essas pessoas, de ensinar a essas pessoas. Então isso é muito importante, nós discipularmos aqueles que nós alcançamos. Discipular é usar a sã doutrina, né, com harmonia, explicando a pessoa, porque às vezes tem pessoas que elas são ganhas para Jesus e não tem alguém que a ensine. Às vezes a pessoa que está discipulando está ensinando ela outras coisas, tipo, não pode isso, não pode aquilo, não pode usar isso, não pode usar aquilo e tal. E isso não é um discipulado, né? Um discipulado é totalmente diferente. Você percebe que o verso de número 2, ele diz assim: encoraja os mais velhos para serem equilibrados, respeitáveis, sensatos, sóbrios na fé, no amor e na perseverança. Então você vê a qualidade de um discipulado, vê a qualidade de um ensinamento, de uma instrução equilibrada, de uma instrução que vai levar esse homem, que vai levar essa mulher a atingir um entendimento, uma maturidade, né? Tanto que a gente está na escola da graça, tempo de maturidade. Então é muito importante esses princípios, essas orientações. Então ele está falando isso com Paulo, com Tito, porque ele ganhou Tito, fala do que Tito é o seu filho verdadeiro, né? Na fé comum. E no verso 5 ele fala algo que me chama muita atenção. Ele fala do propósito de Tito, ou seja, ele diz assim: para esta missão te deixei em Creta. Então, quando ele deixou Tito em Creta, ele deixou Tito com uma missão. Então, além de nós nós aprendermos essa sã doutrina em harmonia, está falando das escrituras da palavra, temos uma missão. Temos uma missão, e bom dia, Nina, shalom. Temos uma missão, e essa nossa missão, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser realizada. Diga em sua casa aí: eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Então, a missão de Tito em Creta é essa: para esta missão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. Então, aqui ele fala da missão, que ele entrega essa missão a Tito, né? Tito é responsável por essa igreja, né? Por essa missão em Creta, e ele fala: olha, eu estou te enviando, e diz claramente para que ele está. Bom dia, shalom, irmã Maria Sandra. Seja bem-vindo a todos que estão chegando aí. A gente está no livro de Tito, capítulo 1, verso de número 5. Tito, capítulo 1, verso 5. Quem puder escrever aí, escreva,
para quem estiver chegando, sabendo, nós estamos lendo. O verso 5 diz assim: para esta missão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. Então, a gente percebe que naquela igreja precisava de que pusesse em ordem algo que faltava, que era os líderes, os presbíteros, que precisava ser orientado, né? E ele deveria orientar esses homens, esses presbíteros, de acordo com as minhas orientações, ou a orientação que Paulo havia dado a falar a Timóteo. Ele ia orientando Timóteo, e Timóteo assim ia fazendo. Então, a gente percebe aqui que Timóteo tinha essa missão. Não só essa missão, mas tinha outras coisas também que ele precisava, que era necessário. Verso de número 6. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então, aqui ele está falando, né, já orientando esse Tito, de como deveria ser esse homem que estaria liderando o presbítero. Deveria ser uma pessoa irrepreensível, ele teria que ter só uma mulher, que é claro e óbvio, casado, né, e ter filhos, e tenha filhos cristãos. E que esses filhos não sejam acusados nem de libertinagem, nem de insubmissão. Que esses filhos dos presbíteros, dos líderes, né, do pastor, ele não fosse um filho que vivesse na libertinagem ou de insubmissão. Me remete muito, bom dia Iago, shalom, me remete muito aos filhos de Eli, né, que os filhos de Eli, eles faziam ungias, né, eles faziam coisas erradas lá no meio do povo, no templo, e o pai dele, Eli, não fazia nada. Então, o presbítero, o pastor, não pode ter filhos que sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então, aí você percebe quanto é importante essas instruções, esses ensinamentos. O versículo de número 7 diz assim: por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Então, tem algumas outras características aqui que falam a respeito do líder, do bispo, né? A respeito das características de um líder, ou seja, desse homem que lidera a igreja de Deus, a casa, né, a igreja ali. Então ele tem que ser irrepreensível, não pode ser uma pessoa arrogante, não pode ser briguento, né? Eu conheci um pastor que ele era policial e que uma vez ele bateu em um homem e machucou a mão. E um outro pastor disse que era bom de deixar aquele trabalho e tal, mas cada situação é uma situação. Mas eu não quero entrar nisso aqui. Mas vamos lá. Repreensível, bispo, irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Então, tem essas características aqui. Fala a respeito de ser briguento, não ser apegado ao vinho, né? Bom dia, shalom, missionária Helenita, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, tem aqui, ele não pode ser briguento, não pode ser apegado ao vinho, que era beber, né? Não pode beber naquela época, como era cultural, naquela época eles bebiam o vinho, mas não poderia ser nenhuma quantidade ou nenhum tanto elevado assim, para que eles não pudessem vir. A gente também toma um suco de uva, né? Que tem o teor, é um teor
esposa, né? A gente gosta muito do vinho, eu gosto muito também, eu gosto muito do suco de uva, o integral. E o suco de uva integral, se você beber muito ele pode me deixar tonto. Não violento, nem dominado pela ganância, né? A ganância não é só dinheiro, mas tudo que envolve. Entendeu? Então, aí eu queria só usar isso aqui como uma introdução para eu voltar para o versículo 2. Por que eu estou falando isso? Para que você possa entender. Agora, no capítulo 2, que é o ponto-chave que eu gostaria de compartilhar com vocês, diz assim no versículo 2: encoraja aos mais velhos. Então, quando ele diz aos mais velhos, está se referindo a homem e a mulher, para que sejam equilibrados, responsáveis, sensatos, sóbrios na fé, no amor e na perseverança. Então, essas pessoas mais maduras, elas precisavam também dessas características na vida delas, porque essas características também, como as características que tinha na vida de Tito, era uma característica que também seria para dar propósito, destino à vida de outras pessoas. No caso de Tito, ele tinha que ensinar na igreja, orientar na igreja, não só a respeito do que eu estou falando, mas a respeito desse outro ponto também. Então, Paulo está dando a Tito as instruções para que, dentro dessas instruções, em harmonia com a sã doutrina, com as escrituras, como a gente leu no versículo 1, pudesse construir da vida das pessoas mais velhas essas características. E o equilíbrio, ser pessoas equilibradas, ser pessoas responsáveis, sensatas, sábias na fé, do amor e na perseverança. Então, essas pessoas deveriam ter essas características. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque no verso 3 diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida. Então, essas características que tem no versículo 2, que Paulo fala às mulheres ou os homens mais velhos, deveriam essas mulheres ou esses homens mais velhos ensinar aos homens e as mulheres ensinar às mulheres. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao estilo de vida. Ou seja, elas precisavam, essas mulheres mais jovens precisavam ter um estilo de vida. E aqui o estilo de vida não está falando em usos e costumes. Não está falando em um estilo de que teria que deixar isso, deixar aquilo, deixar aquilo. Não. É um estilo de vida diferenciado. Um estilo de vida que não tem nada a ver com legalidade, ou uso e costume, ou imposição, nada disso. Porque o fardo, ou aquilo que o Pai ensina, é leve. Ele diz que é para nós virmos a Ele, buscarmos a Ele, porque o fardo dele é suave, é leve. Ele não chama a gente para colocar um peso, ele não quer que ninguém coloque peso em ninguém. É leve o fardo, para que você possa caminhar, para que você possa crescer, se desenvolver. Então, vou até marcar aqui, se você quiser marcar na sua Bíblia aí, o verso 3, que é o que a gente vai compartilhar mais um pouco. Semelhantemente, ensina as mulheres mais maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida. Agora, aí ele coloca alguns pontos. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, você anota também. Essas mulheres não podem ser caluniadoras. Não caluniadoras. E ele aqui está falando do ensino para as mulheres, a essas mulheres mais maduras, a serem mulheres que não sejam caluniadoras. Entendeu? Faladeiras, tal. Não viciada em muito vinho. Entendeu? Então, que você percebe que ele coloca muito vinho, que era cultura as pessoas beberem o vinho. Então, ele fala, olha, vocês não podem ser aviciadas em muito vinho. Ele não está dizendo que não deve tomar o vinho, mas que não deve ser
a viciada. Tanto que o bispo também ele fala que não deve ser dado muito ao vinho. Mas vamos mais à frente. Se vocês não estiverem entendendo, quiserem fazer uma pergunta, por favor, não deixe de fazer a sua pergunta. Coloque sua pergunta que eu respondo a você e vou responder pelo o que a gente está meditando nessa manhã. Semelhantemente, ensina as mulheres mais maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida. Então, ele está falando aqui de uma maneira de viver, de um estilo de vida de viver. Ah, entendi. Missionário de estar nos dados móveis, ele fica saindo. Mandresa, bom dia, shalom, Jesus abençoe. Então, voltando aqui, então a gente percebe que ele fala de um estilo de vida, uma maneira de viver. O viver diário, o viver todos os dias. Então, esse viver não pode ser, essa mulher não pode ser uma mulher caluniadora, ela não pode ser viciada em muito vinho, mas ela tem que ser capaz de ensinar o que é bom. Então, a gente percebe que essa mulher, mais velhas ou mais maduras, como está escrito aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, ela tem uma missão, né? Se quiser botar, escrever ou dizer em sua casa, né? Essa mulher mais madura, essa mulher, ela tem uma missão. E aí, às vezes, vamos dar um exemplo assim, as pessoas dizem, mas isso aqui só é para as mulheres mais maduras. Não é, é para as mulheres mais jovens, porque as mulheres mais jovens também um dia elas vão serem maduras também. Elas não vão ficar na mesma idade, elas vão amadurecer também. Então, é muito importante a gente entender que as escrituras e a palavra, ela não é somente um texto para jovem, um texto para uma pessoa mais madura, uma pessoa mais... Não, os textos da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, é para todos. É para que a gente possa construir essa mentalidade, né? Construir essa ideia de Deus em nós, como nós aprendemos, tanto na quarta-feira aqui em Monte Gordo, como lá em Águas Claras, sobre o DNA do Pai. Nós temos o DNA de Deus em nós. Esse DNA, esse DNA eu carrego dentro de mim, né? Então o DNA ele traz as características do Pai. E aqui no versículo 3 está falando a respeito disso, desse estilo de vida, né? Que essa mulher não pode ser caluniadora, não pode ser viciada em muito vinho, né? Mas capaz de ensinar o que é bom, ou seja, preparada, né? Para que ela possa ensinar. Então, aqui você tem uma instrução, um discipulado, né, a respeito de como é importante que essa mulher ela seja madura. E interessante que se você pegar o verso 3, quando ele fala de estilo de vida, ele está falando de exemplo, ele está falando de alguém que carrega um testemunho, que tem um testemunho, né? E esse testemunho não é um testemunho só verbalizado, esse testemunho ele acontece pelas ações dessa mulher. Não é caluniadora, não é viciada em muito vinho, e ela é capaz de ensinar o que é bom. Então a gente percebe que Paulo, quando está instruindo Tito e falando com Tito, para ele em Creta, para ele ensinar, ele amostra essas características, amostra essas características que são fundamentais na vida dessas mulheres. Aí eu quero compartilhar com vocês também, se assim vocês me permitirem, o versículo 4, por favor. Verso 4. Olha o verso 4 que diz agora. Dessa forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Eu vou ler mais uma vez. Dessa forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens e amarem seus maridos e filhos. Então, a gente percebe que eu fico meditando às vezes, eu estou lendo o livro de João, estava meditando em algumas instruções, em alguns ensinamentos,
que Jesus havia dado aos discípulos, eu fico tipo assim, impactado com o que Jesus Cristo, as instruções que Jesus Cristo dá aos discípulos, e quanto Jesus Cristo ele honrou o seu chamado, ele honrou o propósito qual o Pai tinha entregado a ele. Né? Deus deu um propósito, deu a ele o que ele deveria viver, como ele deveria se comportar. E Jesus assim o fez. A graça, ela não anula nada disso. Pelo contrário, eu vejo que a graça consolida tudo isso que nós acabamos de ouvir. Tudo isso que acabamos de aprender nas Escrituras. Não é o pastor inventando texto, versículo, está claro o versículo. Ele diz como uma mulher mais madura, mais velha, deve ser, como deve ser o estilo de vida dela, como ela deve viver e por que ela deve viver. Isso não é somente para ela, mas também vai ser para transmitir para as mulheres mais jovens, como diz aqui o versículo 4. Dessa forma estarão aptas, estão prontas, estão habilitadas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Ou seja, essas mulheres mais velhas e mais maduras, a verdade é que elas foram casadas. É que elas tiveram filho, e as mais velhas tiveram já têm netos. Então, você percebe que a vida delas, a construção da vida dela, Paulo estava falando a Tito, ensina como deve ser. E aí então a gente percebe que dentro da igreja, eu quero ressaltar, dentro da igreja é importante as pessoas mais maduras e mais velhas. Então aqui você tem gerações dentro da igreja. Então isso é importante, a gente não pode descartar, a igreja não é toda desconectada. A igreja ela é conectada, é a igreja de Deus. Certo que temos o departamento de criança, temos o departamento de jovem, tá, né, as questões de sala e tudo, mas os cultos, as celebrações e a mentalidade dos jovens, a mentalidade dos adolescentes, a mentalidade dos velhos e das pessoas que têm maturidade precisa ser uma mentalidade do reino. Entender que todas as faixas etárias de idades, elas são importantes. E Paulo aqui está trazendo-nos uma revelação e dizendo para a gente aqui no verso 4, desta forma estarão aptas para ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Bom dia, irmã Geraci, shalom. Então, a gente percebe que é importante, sim. Então, sim, a consciência de saber que tem que ser exemplo e aberto para ensinar aos mais novos. Então, como o texto diz aqui, como ela colocou Andresa, exemplo. Foi o que a gente leu aqui no versículo de número 3. Olha o que diz aqui. Semelhantemente, ensine as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida. Entendeu? O estilo de vida vai fazer com que as pessoas, sem ela dizer nada, as pessoas perceberem que essa mulher, ela é apta, ela está preparada para ensinar, para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Então, aqui está algo que é importantíssimo, algo que é fundamental. Eu não queria abrir mais e me aprofundar em cada ponto, por causa do nosso tempo, mas eu queria pegar mais um ponto no versículo de número 5, vou até marcar, aqui vou dar uma marcadinha aqui, se quiser marcar de sua Bíblia, marque que é importante. Aí ele diz assim, essas mulheres para orientar as jovens a amarem seus maridos e filhos, né? Por exemplo, tem mulheres que casam
e elas querem viver como se fosse solteira, ou maridos que casam e eles querem viver como solteiro. Eu fui ontem no mercado, e quando eu estava vindo do mercado, eu estava conversando com um rapaz, ele é casado, e eu estava comentando isso com ele, que tem pessoas que não dá para casar, porque ele casa, ou ela casa e quer viver como solteira. Então, a mulher, quando ela casa, ou um homem, quando ele casa, ele não pode mais viver como ele, não é mais solteiro. De um dia ele já foi solteiro. Agora ele é casado, então ele precisa dar satisfação, a mulher dele precisa saber para onde ele está indo. O esposo precisa saber para onde a mulher está indo. Ela tem obrigações e responsabilidades dentro dos horários dela, ela tem a responsabilidade de horários. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, eu tenho mais de 30 anos casado, e eu lembro que todas as vezes que eu chegava em casa, ela estava em casa, estava tudo pronto, até mesmo quando ela trabalhava, e eu lembro que dia de sábado eu tinha que trabalhar, porque eu trabalhava com vendas, ela trabalhava de segunda a sexta, mas sábado, quando eu chegava, estava em casa tudo um brinco arrumado, tudo preparado, entendeu? Ela não estava dormindo, dizendo, eu trabalhei de segunda a sexta, estou cansada, eu vou dormir, não vou fazer a comida, não vou preparar nada. Temos bastante responsabilidade como esposo, né? O esposo tem a responsabilidade, a esposa tem a sua responsabilidade. Então eu chegava em casa como aquele que foi trabalhar, né? Porque o homem que é o que mantém a casa, é o que, né? Que compra os alimentos, que paga o pagamento das contas. É óbvio que hoje as mulheres trabalham e ajuda também, mas a responsabilidade é do esposo, não é isso? E a responsabilidade da casa é da mulher. Porém, o marido também pode ajudar. Eu ajudo ele aqui a lavar um prato e tal, fazer uma coisa que eu não vejo nada demais nisso. Isso não vai tirar a minha masculinidade de maneira alguma. Eu vou continuar sendo um homem, não vai tirar de maneira alguma. Então, o que acontece? O que acontece é isso, né? Quando a mulher, essa mulher mais madura vai ensinar a mulher mais jovem a amar seus maridos e filhos, né? E o amor não é só através da palavra, o amor também é através das atitudes, das ações deste homem e desta mulher para que demonstre esse amor. Mas vamos lá no versículo 5, que eu acho muito bacana. O versículo 5 diz assim: a serem equilibradas, olha para você ver, as mesmas características que foi para as mulheres mais velhas e maduras, agora é transmitido isso para as mulheres mais jovens. A serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares. Eu não estou aqui inventando texto nenhum, está tudo escrito. Acompanhe na tua Bíblia, por favor. A serem equilibradas. Se tiver alguma das mulheres que está aí, o homem diz assim, não, eu estou lendo aqui, está escrito assim. Pode até ser diferente alguma palavra, mas se você procurar o sinônimo, o significado, vai dar o mesmo sentido da palavra. Nina botou aí verdade. A serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, cultivando um bom coração, submissa a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, essa submissão não é uma escravidão, não é isso? A submissão é algo que ser submissa por sentir o amor que o esposo tem pela mulher, como Cristo amou a igreja e morreu e se deu por ela. Essa mulher ela vai se submeter a seu marido. E tudo isso aqui que ele escreveu, interessante que termina na parte do final do versículo, tudo isso que diz assim, ó, que pede a mulher madura e mais velha para que ensine a essa mulher, né, a amar os seus maridos e filhos, a serem mulher equilibradas, pura, dedicada em seus lares, cultivando um bom coração, submissas a seus maridos, a fim... Agora, você percebe que tem um propósito. Qual o propósito? O propósito é que a palavra de Deus não seja difamada. De que alguém não difame a palavra. Diga, pô, ali, ó, aí alguém chega lá e diz assim, mas o casamento de tal pessoa é assim e tal. Olha aquele casamento daquele irmão ali, daquela irmã como é. Então, é um casamento ou uma estrutura que essa mulher tem dentro da casa, que a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não seja difamada. É igual aquela mulher de Provérbios que diz que o esposo e os filhos louvam aquela mulher. E o esposo fala na porta da rua e diz que a mulher dele, de todas, é a que tem mais valor.
é que seja, como a Nina colocou ali, louvado seja Deus. Ela colocou louvado seja Deus. Mas essa mulher é louvada pelo marido. Essa mulher, ela o marido fala dela. Então, algo assim que é poderoso, entendeu? É claro que aqui a gente não só está dizendo que aqui é o papel da mulher, mas a gente colocou o papel do marido, que é manter, que é, é, suprir a necessidade emocional da mulher, sentimental, entendeu? Interessante também que, se você olhar lá no capítulo 3, diz que, no capítulo 3, deixa eu ver, não, no capítulo 2, quando fala das mulheres mais velhas, que seja equilibrada, respeitável, fala da fé, fala do amor e fala também da perseverança. Então, essa mulher mais velha que ensina, ou mais madura que ensina as mulheres mais jovens, essas mulheres mais jovens, elas vão aprender com elas, não somente pelo que elas dizem, mas também pelos exemplos delas, entendeu? Isso que Nina colocou aí, cumpriu o papel, né? A mulher tem o papel, o marido tem o papel, não é isso? E aí as coisas elas vão fluindo. E a palavra de Deus, ela não vai ser de uma forma alguma deformada. E aí diz o verso 6, exorte de igual modo os jovens, para que tenham bom senso. Então, aqui ele está dando outra instrução, que é a instrução daqueles que são jovens, né? Os jovens, as jovens, né? A jovem solteira, os jovens solteiros que são jovens, novos, os mais maduros e os mais velhos podem orientar com sabedoria, com instrução da palavra, com entendimento, tudo bem organizado, muito sem nenhum peso, sem nenhuma imposição, na graça de Deus, né? Debaixo da graça, com os princípios de Deus, entendeu? Tem um outro ponto aqui também, que eu queria abordar também, nas decisões, né? Os jovens, às vezes, por serem muito afoitos, às vezes querem tomar decisões precipitadamente, aí o pai ou a mãe, uma pessoa madura, uma pessoa mais velha pode orientar, dar uma palavra, e diz que, aqui no final, diz assim, no 3, vamos botar lá o 3, diz que não viciada muito em vinho, falando da mulher, das características da mulher madura, ela é mais capaz de ensinar o que é bom. No final do verso 3 diz assim, essa mulher madura, essa mulher mais velha tem que ser capaz de ensinar o que é bom. Entendeu? Então, é muito importante. E no início, que eu queria ressaltar, no verso 1 do capítulo 2, diz assim, tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Então, você vai ensinar, que ensine com harmonia, segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina, segundo aquilo que está escrito, que é doutrina, é ensinamento, é instrução, é princípio de Deus que está ali dentro daquela doutrina, que vai servir para a nossa vida. E vai ser ideal para a nossa vida. Verso de número 7. Que teu modo de agir seja exemplar em tudo, na teologia ou na palavra, mostra integridade e sobriedade. Então, aí você está vendo as instruções, né? Precisa ter um modo de agir que seja exemplar, né? Na palavra, né? Na doutrina, mostrando integridade e sobriedade. Então, o jovem tem que ser íntegro, né? É fantástico aqui, porque se nós pararmos aqui para analisar todo esse contexto, tudo isso aqui, a gente pegar um ponto por ponto aqui, é muita coisa aqui que Deus vai dando, que Deus vai falando. Olhe bem o que diz o verso 8. Marca aí na tua Bíblia. Linguagem sadia e irrepreensível. Entendeu? Então, o jovem, né, a jovem tem que ter uma linguagem sadia e irrepreensível. A gente não pode ter uma linguagem igual dos gentios. A gente tem que ter uma linguagem do reino. A gente precisa ter uma linguagem dos princípios do reino. Vem uma notícia ruim, vem algo que é ruim, o jovem, o velho, seja quem for, né, qualquer um tem que ter uma linguagem sadia. Isso não vai chegar a mim, entendeu? Eu repreendo essa situação, esse mal está acontecendo, mas não vai acontecer comigo, isso vai ser, entendeu? Então, isso aí é o quê? É uma linguagem sadia, né? Alguém fala alguma coisa que é ruim, aí você, não é assim não.
Então, ter essa linguagem sadia e irrepreensível, a forma de falar, a maneira de falar, não é isso? Uma linguagem sadia e irrepreensível para que todo inimigo seja envergonhado, entendeu? Então, olha para você ver, tudo tem o propósito, não é somente uma linguagem sadia e irrepreensível só por ter, só para a gente dizer assim, eu tenho de boa e tá, acabou, não. Para que tudo, para que todo inimigo seja envergonhado. Não tendo razão para falar mal de vós. Isso aqui é muito importante a gente marcar e ressaltar isso aqui. Então você percebe que toda essa construção, desde o início até chegar a outro ponto, da forma que Tito deveria agir em Creta. Tito, ensinado pelo apóstolo Paulo, ele vai para Creta e lá em Creta ele vai ensinar todos esses princípios, todas essas ideias, todos esses valores. E aí você percebe que no versículo 8 termina assim, não tendo razão para falar mal de nós. De nós quem? Dos jovens, das maduras, das mulheres casadas, das solteiras, entendeu? Então a gente percebe que há uma construção de valores, há uma construção de princípios do reino que norteia a nossa vida, que vem sobre a nossa vida para nos dar destino a nós mesmos e dar destino a outras pessoas. Você percebe que tudo isso é transferível, não é intransferível. Você não recebe somente para você e fica parado, quieto. Não, você recebe e instrui pessoas, você recebe e dá a pessoas. E essas meninas mais novas que vão pegar, ou essas mulheres casadas, esses homens solteiros, esses homens casados, e vão pegar essas instruções, eles vão instruir outras pessoas, ele vai falar com outras pessoas. Então, são valores significativos. É um chamado a um estilo de vida, é um chamado a um estilo de vida pelos princípios, é um chamado de estilo de vida para andar e caminhar sobre a palavra de Deus. E esse foi o verso 8. O 9 diz, instrui os escravos a se submeterem a todos os seus senhores e a tomar iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões. Mas aqui eu só vou até o versículo 8, que é o que realmente eu queria compartilhar com vocês nesta manhã no livro de Tito. Se tiver alguém que queira fazer algum comentário, falar alguma coisa, pode ficar à vontade para comentar ou para fazer uma pergunta. E queria encorajar vocês a ler o livro de Tito. O livro de Tito eu já li várias vezes. Ele só tem 3 capítulos, é o capítulo 1, o 2 e o 3. São livros pequenos, mas são de um grande conteúdo e de uma grande relevância que pode mudar sua vida, como nós ouvimos aqui pela manhã. Esse livro de Tito, qualquer pessoa que lê, muda a vida de qualquer pessoa. Então, toda a Bíblia, não estou falando só essa parte, mas estou falando especificamente do livro de Tito. É um livro fantástico para pessoas, para mulheres, para maridos, para o cara que tem um ministério, um pastor, entendeu? Fala de um conteúdo, de uma relevância, de verdades tremendas para a minha vida e para a sua vida. Tá bom? Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Eu queria ser grato a todos, agradecer a todos que estão aí. Ninguém tem pergunta, mas se você tiver pergunta depois pode fazer lá pelo WhatsApp, pelo Instagram, quiser, e eu vou estar te respondendo. Deus vai te abençoar grandemente. Tá bom? Eu gostaria de pedir a você para fazer um print, postar lá o que você aprendeu hoje na Escola da Graça, encorajando a outros também estarem aqui. Era tão bom se todos os jovens pudessem assistir, mas marque e encoraje eles a assistir. Vou mandar para que eles possam estar assistindo tudo quanto foi ensinado nesta manhã na Escola da Graça Tempo de Maturidade, no livro de Tito. É um livro riquíssimo, volto de novo a falar, muito rico, rico, rico mesmo. Glória a Deus. Vamos fazer o print aí, irmãos?
Deus abençoe vocês grandemente. Eu vou estar orando por vocês, como não tem nenhuma pergunta aí. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Pai por esta manhã. Quando você botar minha foto, marque, encoraje os jovens a assistir, encorajem as pessoas mais maduras também a assistir, porque esse livro é de uma relevância que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Toda a Bíblia muda, mas esse livro de Tito, volto a falar, já falei, volto a falar, é fantástico. Leia e compartilhe para que o pessoal possa assistir essa live de hoje, tá bom? Escola da Graça, tempo de maturidade. Deus abençoe, um beijo no coração. Vamos orar ao Pai? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, obrigado pela presença doce do Teu Espírito, obrigado pela Tua palavra, pelo conteúdo que recebemos da Tua palavra. A Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. A Tua palavra ela pode mudar a circunstância de um homem maduro, de uma mulher madura, de uma mulher velha, de um homem velho, pode mudar a estrutura de um jovem, de um adolescente, de uma criança. A Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, vai até o fundo da alma, separa a alma e o espírito juntas e medula e está apta para discernir a intenção e o propósito do coração do homem. Que nesta manhã a Tua palavra, ela continue, ó Deus, fluindo em nós, fluindo em nossas vidas, para que possamos experimentar o que o Senhor tem para nossas vidas, para a nossa saúde física, saúde emocional, para a nossa saúde financeira, para todas as áreas da nossa vida, como a nossa comunidade sempre fala a respeito de uma prosperidade plena. E a primeira está baseada em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Que essa mesma glória que está no quarto da minha casa, na sala, nas áreas, no ambiente, esteja na casa de cada um dos teus filhos. E esse dia de hoje seja o melhor dia para a vida de cada um dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, teremos em Monte Gordo a celebração, culto da família. Vamos celebrar, vamos exaltar, vai ser algo tremendo e poderoso. Nesse domingo à noite aqui em Monte Gordo. Em Águas Claras também, noite de família, noite de celebrarmos, noite de comungarmos na Santa Ceia do Senhor. Ó Deus, vai ser um derramar da Tua glória, vai ser um derramar da Tua unção. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui agradecendo a Ti por esse dia de hoje. Eu agradeço por vida de cada um dos Teus filhos, tanto os Teus filhos que ficaram, ó Deus, até o fim, como aqueles que não puderam, que entraram, mas saíram porque tinham a fazer e não pôde ficar até o fim. E agradeço a todos aqueles que continuaram, a todos aqueles que vão continuar e que vão, ó Deus, através dessa live compartilhar para outras pessoas estarem assistindo. Pai, que a Tua mão forte e poderosa esteja sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela presença doce do Teu Espírito nas nossas vidas. Nós glorificamos e nós exaltamos o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esta manhã e por esse tempo que passamos juntos. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Teu nome. Louvado seja Jesus Cristo. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. E que a unção e esse Espírito maravilhoso guarda cada vão, cada espaço da tua casa. A tua casa é um espaço, é um lugar que foi preparado para que a glória de Deus esteja hospedada, para que a glória de Deus resida, para que a glória de Deus se manifeste na vida de todos quantos chegarem em tua casa. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, as mulheres maduras, as mulheres mais velhas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Beijo no coração, irmãos. Shalom, tchau, tchau.